Menina pobre implora a um bilionário por um par de sapatos para a escola. Promete reembolsá-lo. A resposta dele surpreende a todos. Miles saiu do prédio comercial, ajeitando a gravata pela terceira vez. O tecido parecia muito apertado. Ou talvez fosse apenas a sensação de sufoco que sempre vinha depois das reuniões. Mais números, mais gráficos, mais projeções. Mais uma tarde desperdiçada a falar sobre coisas que não importavam realmente. O sol de quinta-feira batia forte no asfalto. Miles olhou para o relógio. 15h30. Ele poderia chamar um táxi, como sempre fazia, mas algo o fez hesitar. Talvez fosse uma boa ideia caminhar até o estacionamento. Talvez o ar fresco ajudasse a tirar aquele gosto amargo da boca. Ele afrouxou a gravata e começou a caminhar. As ruas estavam movimentadas. As pessoas passavam apressadas, cada uma perdida no seu próprio mundo. Miles conhecia bem essa sensação. Durante anos, ele tinha vivido assim, sozinho no meio da multidão. A sua empresa cresceu, os lucros aumentaram, mas ele ainda voltava para casa todas as noites para um apartamento vazio. Música. Ele jantava sozinho, assistia à televisão sozinho, dormia sozinho. Era uma vida organizada e previsível, sem surpresas, sem decepções, sem nada. Miles estava quase a chegar ao seu carro quando ouviu uma vozinha atrás de si. Senhor, ele virou-se um pouco irritado. Provavelmente outro vendedor ambulante ou alguém a pedir dinheiro. Miles já tinha uma resposta pronta na ponta da língua, mas quando se virou, as palavras morreram na sua garganta. Uma menina loira estava parada na calçada a cerca de 2 metros de distância. Ela devia ter cerca de 5 anos, talvez menos. Seu cabelo dourado estava preso em 2 tranças desarrumadas e seus olhos azuis claros brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Miles olhou para baixo. Os sapatos da menina estavam destruídos. Os tênis brancos, que já devem ter sido brancos, estavam cinzentos de sujidade, com buracos nas laterais e a sola a descascar. Dava para ver os seus dedinhos através dos buracos. Sim, disse ele com mais gentileza do que pretendia. A menina respirou fundo, como se reunisse toda a coragem do mundo. As suas pequenas mãos tremiam ligeiramente. Todos riem de mim. Só preciso de sapatos novos para a escola. Ela olhou para baixo, mexendo os dedos dos pés dentro dos sapatos velhos. Os meus sapatos magoam-me. Miles sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém lhe falou com tanta sinceridade? Quando foi a última vez que alguém se aproximou dele sem querer nada em troca? O dinheiro favorece as relações. A menina levantou o rosto pequeno e olhou-o diretamente nos olhos. Naqueles olhos azuis, Miles viu uma determinação que poucos adultos possuíam. Quando crescer, vou pagar-lhe. As palavras saíram com tanta força que algumas pessoas na rua se viraram para olhar. A menina não se importou. Continuou a olhar para Miles, esperando por uma resposta. Algo muito estranho aconteceu no peito de Miles naquele momento. Era como se uma porta que estivesse trancada há muito tempo tivesse rangido ao abrir-se apenas um pouco. Uma luz pequena, mas real, brilhou através daquela abertura. Ele olhou em volta, tentando processar o que estava a acontecer. Do outro lado da rua havia uma loja de sapatos. O letreiro vermelho brilhava ao sol da tarde. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Espelho. Espelho. Miles repetiu o nome como se estivesse a testar como soava. Venha comigo, Espelho. Eles atravessaram a rua juntos. Miles não conseguia explicar por que estava a fazer isso. Não fazia parte da sua rotina. Não foi planeado. Não fazia sentido do ponto de vista financeiro ou lógico, mas, pela primeira vez em anos, ele não queria analisar. Ele só queria agir. A loja de sapatos era pequena e cheirava a couro novo. O vendedor, um homem de meia idade com óculos, aproximou-se assim que eles entraram. Boa tarde. Em que posso ajudar? Precisamos de um par de sapatos para ela, disse Miles, apontando para Mira. A menina estava ao lado dele, ainda um pouco tímida, mas com os olhos brilhando de expectativa. O vendedor mediu os pés de Mira e trouxe várias opções. Ela experimentou um par de sapatos pretos, muito sérios para uma criança. Depois, um par de tênis cor-de-rosa, bonitos, mas apertados. Finalmente, o vendedor trouxe um par de tênis brancos com detalhes cor-de-rosa nas laterais. Quando Mira calçou o terceiro par, os seus olhos brilharam como 2 estrelas. Não dói, disse ela, levantando-se e dando alguns passinhos pela loja. Veja como é macio.
Ela correu de um lado para o outro, testando os sapatos novos. O vendedor sorriu, Miles sorriu, e até outros clientes na loja sorriram, vendo a alegria da menina. Este, disse Mara, apontando para os seus pés. Por favor, senhor. Miles acenou com a cabeça para o vendedor. Pode embrulhar os sapatos antigos? Claro. Enquanto o vendedor preparava a compra, Mara aproximou-se de Miles. Obrigada, disse ela baixinho. A minha mãe vai ficar tão feliz. A tua mãe? Sim, ela trabalha muito, mas o dinheiro nunca é suficiente. Ela sempre diz que um dia vai comprar sapatos novos para mim. Mas Meera encolheu os ombros. Ela fica triste quando diz isso. Miles sentiu aquela sensação estranha no peito novamente. Mais forte desta vez. Qual é o nome da sua mãe? Diane. Miles pagou a conta. $45 que não significavam nada para ele, mas significavam tudo para esta menina. Quando saíram da loja, Meera correu alguns metros na calçada, testando os seus sapatos novos. Agora ninguém vai rir de mim na escola, gritou ela, girando na calçada. Miles observou-a, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Era como se o mundo tivesse subitamente ganhado cor. Meera parou de girar e aproximou-se dele. Sem aviso, ela deu-lhe um abraço rápido e apertado na perna. Obrigada, senhor simpático, disse ela, e depois correu. Ei, chamou Miles, qual é o teu apelido? Mas Meera já tinha virado a esquina e desaparecido. Miles ficou ali parado por alguns minutos, olhando para o local onde ela tinha desaparecido. Tocou a sua perna onde ela o tinha abraçado. Ainda podia sentir o pequeno calor dos braços dela. Quando finalmente chegou ao seu carro, Miles não conseguia parar de pensar na menina. A maneira como ela disse, quando crescer, vou pagar-lhe. A determinação naqueles olhos azuis. A alegria pura quando ela calçou os sapatos novos. No caminho para casa, música, ele deu por si a sorrir no trânsito. Os outros condutores devem ter pensado que ele era louco. Naquela noite, Miles jantou sozinho, como sempre, mas algo estava diferente. A comida parecia ter mais sabor, a televisão menos ruído, o apartamento menos vazio. Antes de ir dormir, ficou à janela a olhar para a rua. Tinha feito uma boa ação música hoje. Tinha realmente ajudado alguém. Quando foi a última vez que se sentiu assim? Miles sorriu para si mesmo. $45, uma quantia insignificante para ele, tinham transformado o dia de uma criança. Havia algo reconfortante nisso. Pela primeira vez em anos, Miles dormiu com uma sensação de paz. E pela primeira vez em anos, os seus sonhos não eram sobre planilhas ou reuniões. Eram sobre a alegria pura nos olhos de uma menina quando ela calçou sapatos novos e sobre como fazer o bem pode ser mais gratificante do que qualquer negócio fechado. Uma semana se passou desde o seu encontro com Mira, mas Miles não conseguia tirar a menina da cabeça. Ele já tinha voltado àquela rua 2 vezes, olhando em volta na esperança de vê-la novamente. Ele se sentia tolo, um empresário de 42 anos à procura de uma criança que mal conhecia. Mas algo nela tinha tocado uma parte adormecida dele. Na segunda-feira à tarde, Miles saiu do escritório mais cedo. Ele disse à sua secretária que tinha compromissos importantes, mas a verdade era que ele não aguentava mais ficar preso entre aquelas 4 paredes. As reuniões pareciam mais longas, os relatórios mais tediosos, as conversas mais vazias. Ele caminhou pela mesma calçada onde havia encontrado Mirror. O sol de outono pintava as folhas das árvores com tons dourados, e uma brisa leve balançava os galhos. Miles respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Por que ele nunca havia percebido como essa parte da cidade era bonita? Foi então que ouviu uma voz familiar atrás de si. O vendedor de sapatos. Miles virou-se tão rapidamente que quase tropeçou. Lá estava ela, com os cabelos loiros presos em 2 tranças mais arrumadas do que da última vez. Ela usava um casaco muito fino para o clima. Mas os sapatos, aqueles que ele havia comprado, música, brilhavam brancos e limpos nos pés dela. Espelho, disse ele, e percebeu que estava a sorrir como um idiota. A menina correu até ele, parando a alguns metros de distância. Os seus olhos azuis brilhavam com uma alegria pura que Miles tinha esquecido que existia no mundo. Você lembrou-se do meu nome? Exclamou ela, parecendo impressionada. Claro que me lembrei. Como poderia não me lembrar? Mara olhou para os próprios pés e depois para Miles. Olha, eles ainda estão novos. Eu os limpo todos os dias depois da escola. Eles ficam ótimos em ti?
respondeu Miles, genuinamente feliz por vê-la. Agora ninguém ri de mim, disse ela, balançando a cabeça seriamente. Antes, Tommy Perkins sempre apontava para os meus sapatos velhos e dizia que eu era pobre. Agora ele fica quieto. Algo no peito de Miles apertou. A ideia de alguém zombando dessa criança o incomodava mais do que deveria. Tommy Perkins não parece ser um menino muito simpático. Ele não é, concordou Mira, franzindo o nariz. Mas isso já não importa. Ela deu uma pequena volta, exibindo os sapatos. Mais uma vez, obrigada, senhor. O meu nome é Miles. Miles Fletcher. Miles, repetiu ela, testando o nome. Combina consigo. Parece o nome de alguém importante. Ele riu-se. Não sei se sou assim tão importante. Tens carro? Tenho. Então és importante, ela concluiu com a lógica simples das crianças. Miles estava prestes a explicar que ter carro não tornava alguém importante, mas algo no rosto dela o fez parar. Mera estava a olhar para ele com uma admiração tão genuína que ele sentiu um nó na garganta. E tu? Perguntou ele, tentando mudar de assunto. O que estás a fazer aqui sozinha? Estou à espera da minha mãe. Mera apontou para uma lavandaria do outro lado da rua. Ela trabalha lá à tarde. Fico na escola até às 15 horas. Depois venho para cá e espero que ela termine o turno. Miles olhou para o relógio. Eram quase 17 horas. Esperas aqui todos os dias? Mera encolheu os ombros como se não fosse nada. Só quando não há aula. Nos outros dias, fico com a Sragela, nossa vizinha, mas ela está doente hoje. Algo no tom casual com que Mera falava sobre esperar sozinha na rua por horas fez o coração de Miles doer. Ele olhou para a mochila velha da menina, com o zíper quebrado e as alças remendadas. A que horas a sua mãe sai do trabalho? Às 6, respondeu Mera, sentada num banco de madeira em frente à lavandaria. Ela tirou um livro gasto da mochila. Eu leio enquanto espero. Miles hesitou por um momento. Ele tinha planos para a noite? Não, nada além do jantar solitário de sempre e talvez 1 ou 2 horas de trabalho em casa. Decisões rápidas não eram o seu forte. Ele gostava de analisar, planear, considerar todas as variáveis. Mas nos últimos dias algo tinha mudado. Gostarias de ir a algum lugar enquanto esperas? Perguntou antes que pudesse mudar de ideia. Podemos comer algo ou... Miles percebeu que não tinha ideia do que crianças de 5 anos gostam de fazer. Ou o que preferires. Os olhos de Mirror se arregalaram. Podemos ir à loja de mochilas? Ela perguntou esperançosa. Eu sempre olho pela vitrine, mas nunca entrei. Miles sorriu. Claro, devemos deixar um bilhete para a sua mãe na lavanderia primeiro. Eles atravessaram a rua juntos. A lavanderia cheirava a amaciante e vapor quente. Atrás do balcão, uma mulher na casa dos 30 anos dobrava lençóis com eficiência mecânica. Seu cabelo loiro estava preso em um coque apertado e olheiras marcavam seu rosto cansado. Mesmo assim, Miles percebeu que ela era bonita, com os mesmos olhos azuis de Mera. Mamã, chamou Mera, correndo para o balcão. A mulher olhou para cima e seu rosto se transformou instantaneamente. O cansaço deu lugar a um sorriso caloroso. Oi, querida, terminaste todo o teu dever de casa? Sim, terminei. Mirror virou-se e apontou para Miles, que permanecia de pé perto da porta. Mamã, este é o homem que comprou os meus sapatos. O sorriso da mulher desapareceu, substituído por uma expressão de suspeita e preocupação. Ela largou os lençóis e aproximou-se rapidamente. Mirror, o que eu disse sobre falar com estranhos? Sussurrou, mas não baixinho o suficiente para que Miles não ouvisse. Mas ele não é um estranho, protestou Mera. Ele é o Miles. A mulher olhou para Miles com uma mistura de gratidão e apreensão. Obrigada pelos sapatos, disse ela, com voz firme, mas gentil. A minha filha não parou de falar sobre isso. Foi muito generoso da sua parte. Não foi nada, respondeu Miles, sentindo-se subitamente desconfortável sob o olhar intenso dela. Ela é uma menina incrível. Um breve sorriso cruzou o rosto da mulher. Sim, ela é. Ela estendeu a mão. Sou Diane Walker, mãe da Mera. Miles Fletcher, disse ele, música apertando a mão dela, notando os calos nas palmas e as unhas curtas e sem esmalte. Para as mãos de alguém que trabalha duro. Mamã, o Miles vai levar-me para ver as mochilas, anunciou Mirror, pulando de excitação. Posso ir? Por favor, posso ir? Diane franziu a testa,
olhando de Mirror para Miles. Não sei se é uma boa ideia, querida. O Sr. Fletcher provavelmente tem coisas importantes a fazer e eu terminarei em 1 hora. Na verdade, Miles se apressou em dizer: não tenho planos e ficaria feliz em levar Mira para ver as mochilas. Prometo trazê-la de volta antes das 6. Diane mordeu o lábio, claramente em conflito. Miles compreendeu o dilema dela. Confiar num estranho ou desapontar a filha. Ele tentou parecer o mais confiável possível, o que era irônico, considerando que passava a vida a fechar negócios com pessoas que não confiavam nele. Por favor, mamã, implorou Mira. Após um momento de hesitação, Diane acenou com a cabeça. Tudo bem, mas você estará de volta aqui às 6 horas em ponto, certo? Prometo, disse Miles, sentindo uma onda de alívio e algo mais. Felicidade? Era estranho, mas ele estava genuinamente feliz por poder passar mais tempo com Mira. E você, jovem? Diane ajoelhou-se na frente da filha. Comporte-se. Ouça o Sr. Fletcher e não peça nada além do que ele oferecer. Entendeu? Sim, mamãe, Mara respondeu solenemente. Antes de saírem, Miles percebeu o olhar preocupado de Diane. Ela estava a confiar-lhe seu bem mais precioso, e ele sentiu o peso dessa responsabilidade. A loja de mochilas ficava a 2 quarteirões de distância. Ao longo do caminho, Mira falou sem parar sobre a escola, seus amigos, sua professora, a senhorita Collins, que tinha cabelos ruivos e usava óculos engraçados, e como os sapatos novos tinham mudado sua vida. Até a senhorita Collins percebeu. Ela disse que eram muito bonitos e perguntou onde os compramos. Eu disse a ela que um anjo os comprou para mim. Miles riu. Um anjo? Não sei se sou bem assim. Anjos ajudam as pessoas. Mira explicou com seriedade. Você me ajudou, então é como um anjo. A simplicidade da lógica dela o deixou sem palavras. A loja de mochilas era pequena, mas colorida. Dezenas de modelos cobriam as paredes em todos os tamanhos e cores. Os olhos de Mira brilharam como se ela estivesse a entrar num parque de diversões. Olha quantas! Exclamou ela, girando lentamente para ver tudo. O vendedor, um jovem com piercings no nariz e na sobrancelha, aproximou-se. Posso ajudar? Estamos à procura de uma mochila para ela, respondeu Miles, acenando com a cabeça para Mira. Temos vários modelos infantis ali, disse o vendedor, apontando para uma seção com mochilas menores e mais coloridas. Qual você gosta, pequenina? Mira caminhou lentamente entre as prateleiras, tocando as mochilas com reverência, como se fossem feitas de cristal. Ela parou em frente a uma mochila azul clara com estrelas prateadas. Música. Esta é linda, sussurrou ela. Miles se aproximou e pegou a mochila. Era de boa qualidade, com material resistente e fechos reforçados. Queres experimentar? Mirror acenou com a cabeça, com os olhos arregalados. Miles ajudou-a a colocar a mochila e ajustou as alças. Parecia ter sido feita para ela. O que achas? Perguntou ele, observando o rosto concentrado da menina. Mara deu alguns passos, sentindo o peso da mochila vazia. Então, virou-se para o espelho na parede e ficou a olhar para o seu próprio reflexo. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. É perfeita, disse ela quase sem voz. Miles não precisou pensar 2 vezes. Vamos levar esta. Enquanto o vendedor embalava a compra, Mira ficou parada em silêncio, olhando para Miles com uma expressão que ele não conseguia decifrar. O que foi? Perguntou ele, intrigado. Por que é que está a fazer isto? Perguntou ela com a curiosidade direta das crianças. Miles pensou por um momento. Por que é que ele estava a fazer isto? Ele não era conhecido por atos aleatórios de caridade. Não era o tipo de pessoa que se importava com estranhos. Então por que é que se importava tanto com esta menina que conhecera por acaso? Porque tu mereces coisas boas, respondeu ele finalmente, e porque me faz feliz poder ajudar-te. Mera pareceu satisfeita com a resposta. Ela pegou na mão dele naturalmente, como se fizessem isso todos os dias. Obrigada, Miles. A caminhada de volta à lavandaria foi silenciosa. Música Mera, agora mais calma, contou a Miles sobre o seu sonho. Quando crescer, música quero ser médica, disse ela, ajustando a nova mochila nos ombros. Médica? Isso é incrível. Por quê? Mera olhou para o chão subitamente séria. A minha mãe tem uma tosse que não passa. Ela diz que é só por estar cansada, mas eu sei que é mais do que isso. Quero ser médica para cuidar dela. E para as pessoas que não têm dinheiro para pagar médicos caros. Miles sentiu uma pontada no peito.
Era surpreendente como uma criança tão nova já compreendia tanto sobre as dificuldades da vida. Tenho a certeza de que serás uma médica incrível, disse ele música, e percebeu que realmente acreditava nisso. Quando chegaram à lavandaria, eram 5h50. Diane estava na porta, olhando ansiosamente para o relógio, com o rosto visivelmente relaxado quando os viu. Mãe, olha o que eu comprei. Mera correu para ela, virando-se para a música mostrar a mochila nova. Diane olhou para a mochila e depois para Miles, música, com uma expressão complicada no rosto. É linda, querida, disse ela, música acariciando o cabelo da filha. Então, Miles, não precisavas de fazer isso. Eu quis fazer, respondeu ele simplesmente. Diane parecia querer dizer mais alguma coisa, mas limitou-se a acenar com a cabeça. Precisamos de ir agora, Mira. Agradece ao Sr. Fletcher. Obrigada, Miles. Música. Mira abraçou a sua perna, tal como tinha feito no dia dos sapatos. Miles sentiu aquele calor familiar no peito. De nada, Mira. Enquanto observava a mãe e a filha a afastarem-se de mãos dadas, Miles percebeu que não queria que isto fosse o fim. Pela primeira vez em anos, Música estava ansioso por voltar a ver alguém. Diane ele chamou antes que pudesse pensar melhor. Ela parou e se virou. Sim, eu estava a pensar. Miles hesitou. O que ele estava a fazer? Mara mencionou que precisa de um novo uniforme escolar. Diane franziu a testa. Ela disse isso. Não exatamente, mas notei que o casaco dela está a ficar pequeno. E pensei, Sr. Fletcher, Diane o interrompeu gentilmente. Agradeço a sua generosidade. De verdade. Mas não posso aceitar mais presentes. Não é um presente, Miles se apressou em dizer. É um empréstimo. Como Mara disse, ela vai me pagar quando música crescer. Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios de Diane. Ela disse isso, disse? Palavra por palavra. Diane balançou a cabeça, mas o sorriso permaneceu. Você é uma pessoa interessante, Miles Fletcher. Isso é bom ou mal? Ainda não decidi. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Estaremos na loja de uniformes no sábado às 10 horas da manhã, na Maple Street 27. Se quiser aparecer, Miles sentiu algo que não sentia desde a adolescência. Borboletas no estômago. Estarei lá. Pela primeira vez, ele viu Diane sorrir de verdade. E percebeu que ela tinha o mesmo sorriso de Mira, não apenas nos lábios, mas nos olhos. Vejo você no sábado, então. Vejo você no sábado. Miles ficou na calçada observando-a se afastar. A menina loira com a mochila nova, cheia de estrelas, e a mãe cansada, mas forte. Duas pessoas luminosas que, de alguma forma, entraram na sua vida. Naquela noite, Miles não ligou a televisão. Sentou-se na varanda do seu apartamento e olhou para as estrelas, pensando nos olhos azuis que lhe tinham sorrido mais cedo, os olhos da filha e os olhos da mãe. Pela primeira vez em anos, estava à espera de alguém. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades. A primavera tinha chegado. Os dias estavam a ficar mais longos. As árvores estavam a ganhar folhas novas. E Miles sentiu que também estava renascendo de alguma forma. Fazia quase 3 meses desde que conhecera Mira, e sua vida havia mudado mais do que ele poderia imaginar. Agora, ele tinha uma rotina diferente. Às segundas e quintas-feiras, ele buscava Mira na escola e a levava para lanchar antes de encontrar Diane na lavanderia. Aos sábados, ele passava a manhã com elas, ajudando nas compras ou simplesmente passeando pelo parque. O seu apartamento, antes um lugar frio e vazio, começava a mostrar sinais de mudança. Na mesa de centro, havia um pequeno vaso com flores que ele mesmo comprava todas as semanas. Na geladeira, um desenho colorido que Mara tinha feito na escola. Música, uma casa amarela, com 3 figuras sorridentes na frente. Miles estava sentado no seu escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros. O relógio marcava 4 da tarde. Em 1 hora, ele iria buscar Mara na escola. Ele sorriu ao pensar na menina correndo para encontrá-lo no portão. Música com a mochila estrelada balançando nas costas. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Sr. Fletcher, a Sra. Collins, da escola primária Westwood, também está na linha, anunciou a sua secretária. Miles franziu a testa. A Sra. Collins era a professora de Mira. Passe a chamada, Claire. Sr. Fletcher. A voz da professora parecia preocupada. Desculpe incomodá-lo no trabalho, mas a Diane me deu o seu número para emergências. Miles sentiu um aperto no peito. Música. Aconteceu alguma coisa com a Mira?
Não, não se preocupe. Ela está bem fisicamente, mas muito chateada. Houve um incidente na sala de aula hoje. Que tipo de incidente? A professora hesitou. As crianças estavam a falar sobre o que os pais delas fazem. Quando chegou a vez de Miera, Tommy Perkins interrompeu a música e disse algumas coisas desagradáveis sobre ela não ter pai, sobre a mãe dela estar bem. As palavras não foram gentis. Miles apertou o telefone com força. Aquele Tommy Perkins de novo. E o que aconteceu depois? Miera ficou muito quieta por um tempo. Então, durante o recreio, ela deu um soco no nariz de Tommy. Apesar da gravidade da situação, Miles teve de reprimir um sorriso. Ela está em apuros? Tecnicamente, sim. Tivemos de colocá-la em detenção e ligamos para a mãe dela. Mas Diane está no meio de um turno importante e não pode sair. É por isso que estou a ligar para si. Estou a caminho agora, disse Miles, já de pé. Obrigado por me avisar. Ele dirigiu até a escola com o coração pesado. Embora admirasse a coragem de Miera, ele sabia que ela devia estar a sofrer. A menina era orgulhosa demais para mostrar fraqueza, mas Miles tinha aprendido a ler nas entrelinhas. A escola primária Westwood era um prédio de tijolos vermelhos com um grande recreio. Miles estacionou e caminhou rapidamente até a secretaria. Sou Miles Fletcher. Vim buscar Miera Walker. A secretária olhou para ele com curiosidade. É parente Zia, senhor? Sou amigo da família, a senhora Collins ligou-me. Depois de verificar uma lista, a secretária acenou com a cabeça. Ela está na sala 104 com a senhora Collins. Miles caminhou pelos corredores vazios, com as paredes decoradas com desenhos coloridos e projetos escolares. Ele encontrou a sala 104 e bateu levemente na porta entreaberta. A senhora Collins... Uma jovem mulher com cabelo ruivo e óculos redondos olhou para cima. Mirror estava sentada numa cadeira no canto, com a cabeça baixa e as pernas balançando sem tocar o chão. Senhor Fletcher, estou tão feliz que tenha vindo, disse a professora, levantando-se para cumprimentá-lo. Mara ergueu os olhos. Quando viu Miles, seu rosto se iluminou por um segundo, mas depois voltou à sua expressão séria. Olá, miúda, disse Miles, ajoelhando-se à sua frente. Ouvi dizer que tiveste um dia difícil. Mara encolheu os ombros, sem responder. Vou deixar vocês dois conversarem, disse Collins com tato, saindo da sala. Quando ficaram sozinhos, Miles puxou uma cadeira que era pequena demais para ele e sentou-se desajeitadamente ao lado de Miera. Então tu deste um soco em Tommy Perkins. Música Miera permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois disse em voz baixa. Ele mereceu. Provavelmente música mereceu. Mas queres contar-me o que aconteceu? A menina abanou a cabeça, com os olhos fixos no chão. Mirror, sabes que podes contar-me tudo, certo? Ela mordeu o lábio, música lutando para conter as lágrimas. Tommy disse, a minha mãe é uma... Ela não conseguiu repetir a palavra. E ele disse, tu só andas conosco porque tens pena de nós. Miles sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Que tipo de criança diria coisas assim, música? Que tipo de pais essa criança tinha? E tu acreditaste nele? Perguntou ele, música suavemente. Mara olhou para ele pela primeira vez. Não, mas fiquei com raiva. Eu entendo. Música Miles pegou na sua mãozinha. Mas sabe, às vezes as pessoas dizem coisas maldosas porque estão infelizes. Tommy não parece infeliz. Ele tem tudo o que quer. Às vezes, aqueles que música tem tudo realmente não tem nada, disse Miles, lembrando-se de como era a sua própria vida antes de conhecer Mara e Diane. E Tommy está errado, sabe? Eu não fico com vocês por pena. Fico porque vocês são as pessoas mais incríveis que já conheci. Os olhos azuis de Mara se encheram de lágrimas. Sério? Juro. Ela finalmente sorriu, mas logo ficou séria novamente. A mamãe vai ficar brava comigo. Provavelmente um pouco, admitiu Miles. Mas ela vai entender. Só não faça disso um hábito. Tudo bem, dar socos não resolve os problemas. Resolveu com o Tommy. Ele começou a chorar como um bebê. Miles tentou, mas não conseguiu conter o riso. Mesmo assim, da próxima vez, conta a um adulto. Está bem. Mara acenou com a cabeça, música um pouco relutante. Tenho uma coisa para ti, disse ela de repente, abrindo a mochila. Para mim? A menina tirou um pedaço de papel dobrado e entregou-lhe cerimonialmente. Não posso pagar-te pelos sapatos, mas fiz-te um presente.
Miles desdobrou cuidadosamente o papel. Era um desenho feito com lápis de cor e marcadores. Duas figuras esqueléticas, uma alta de fato e uma pequena música com tranças e um vestido azul. Estavam de mãos dadas e um grande coração vermelho pairava acima delas. No topo da página, em letras coloridas e tortas, estava escrito X. Miles e Mirror, melhores amigos. É lindo, Mirror, disse ele, sentindo um nó na garganta. Porque agora tens uma amiga, explicou ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Todos precisam de amigos. Miles olhou para o desenho por um longo momento. Quantos presentes caros ele havia recebido na vida? Relógios, gravatas de seda, garrafas raras de vinho. Nada o havia emocionado tanto quanto aquele simples pedaço de papel com o desenho de uma criança. Este é o melhor presente que já recebi, disse ele, e nunca havia dito nada tão verdadeiro. Mera sorriu, esquecendo toda a tristeza do dia. Sério? Verdade absoluta. A menina levantou-se e abraçou-o, os seus bracinhos mal conseguindo envolver o pescoço dele. Obrigada por ter vindo buscar-me, Miles. Sempre que precisares de mim, estarei aqui, respondeu ele, retribuindo o abraço. Mais tarde, depois de falar com o diretor e a Sra. Collins, Miles levou Mera para tomar um gelado antes de se encontrarem com Diane. Enquanto as meninas saboreavam um grande sundae de chocolate, ele tirou o desenho do bolso e olhou para ele novamente. Miles e Mera, melhores amigos, ele dobrou o papel cuidadosamente e colocou-o na carteira como se fosse o documento mais importante do mundo. De certa forma, naquela noite, era mesmo. Ao chegar a casa, Miles pegou numa moldura velha que tinha guardado numa gaveta. Limpa o vidro, ajustou o desenho e colocou-o na mesinha de cabeceira ao lado da cama. A última coisa que viu antes de adormecer foram aqueles dois bonecos de palito de pau de mãos dadas sob um grande coração vermelho. E pela primeira vez em muito tempo, Miles Fletcher adormeceu sorrindo, sabendo que já não estava sozinho no mundo, porque agora tinha uma amiga. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório de Miles, criando padrões dourados no chão. Ele olhou para o ecrã do computador sem realmente ver os números. Os seus pensamentos estavam longe. Nas últimas semanas, a sua vida tinha dado uma reviravolta que ele nunca imaginara. O telefone tocou, tirando-o dos seus devaneios. Sr. Fletcher, a sua reunião com o Comitê de Investimentos começa em 15 minutos. A voz de Claire, a sua secretária, veio pelo intercomunicador. Obrigado, Claire. Estarei aí em um instante. Miles ajeitou a gravata e reuniu as suas anotações, mas antes que pudesse se levantar, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Mera enviada do telemóvel de Diane. Você vai vir hoje? Tenho uma surpresa. Um sorriso involuntário cruzou o seu rosto enquanto ele respondia. Claro, estarei no parque às 5. A reunião se prolongou por 2 horas, mas Miles mal percebeu. Parte da sua mente permaneceu fixa na mensagem, imaginando qual seria a surpresa. Nos últimos meses, ele aprendeu que as surpresas de Mera podiam ser qualquer coisa, desde uma pedra especial encontrada no caminho para a escola, até um novo desenho para o seu livro de medicina. Às 4h30, Miles fez algo que nunca teria feito antes. Pediu para encerrar a reunião mais cedo. Tenho um compromisso inadiável, explicou aos seus parceiros, que o olharam com um espanto mal disfarçado. Miles Fletcher, o homem que costumava prolongar as reuniões até tarde da noite, agora estava com pressa para sair. O parque ficava a 10 minutos do escritório. Quando ele chegou, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Mera já estava lá, a correr à volta da fonte central, enquanto Diane a observava de um banco próximo. Miles, gritou Mera ao vê-lo correndo na sua direção. Você realmente veio? Ele ajoelhou-se para recebê-la num abraço, algo que se tornara natural entre eles. Claro que vim, não perderia a sua surpresa por nada. Diane aproximou-se com um sorriso calmo. Ultimamente, Miles tinha notado uma mudança sutil nela. Os seus ombros pareciam menos tensos, o seu sorriso vinha com mais facilidade, e às vezes, os seus olhos demoravam-se nele de uma forma que fazia o seu coração acelerar. Ela está animada desde a escola, comentou Diane, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Mal consegui fazê-la jantar. Então, qual é a grande surpresa? Miles perguntou a Mera, que estava praticamente a saltar de excitação. Não posso contar aqui, ela respondeu, olhando em volta como se espiões pudessem estar a ouvir.
Tem que ser na nossa casa. Miles olhou para Diane, surpreso. Música. Eles sempre se encontravam em locais públicos, no parque, em lanchonetes, na biblioteca, nunca na casa deles. Diane deu de ombros, mas o seu sorriso indicava que ela estava tão envolvida na conspiração quanto Mira. Acho que está na hora de você conhecer a nossa casa, ela disse simplesmente. Se não tiver outros planos, é claro. Nenhum plano poderia ser mais importante, respondeu ele sinceramente. O apartamento ficava a poucos quarteirões do parque, num prédio modesto, mas bem conservado. Miles seguiu as duas até o terceiro andar, observando como Mira subia os degraus pulando e como Diane mantinha uma mão protetora perto das costas da filha, pronta para segurá-la se ela tropeçasse. Apartamento 12, anunciou Mira quando chegaram ao corredor. Nosso cantinho, disse Diane, abrindo a porta, e Miles sentiu uma pontada de nervosismo. Entrar na casa delas significava cruzar uma fronteira. Ser admitido num espaço íntimo que poucas pessoas conheciam. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente aconchegante. A sala tinha um sofá de 2 lugares com almofadas coloridas, uma estante com livros usados e alguns vasos de plantas. Na parede, fotos de espelho em diferentes idades, um bebê, uma criança no seu primeiro dia de escola. Não é muito, disse Diane com um toque de insegurança na voz. Mas é nosso. É perfeito, respondeu Miles. E realmente era. Cada canto do apartamento contava uma história e irradiava calor e carinho. Em comparação com o seu próprio apartamento minimalista e impessoal, este lugar transbordava vida. Agora, a surpresa, anunciou Mera, correndo para a cozinha. Miles seguiu Diane, onde uma pequena mesa já estava posta para 3 pessoas. Havia um prato simples de massa com molho e uma salada verde. Mera insistiu em preparar o jantar, explicou Diane baixinho. Eu só ajudei com o fogão, é claro. Fiz a massa, declarou Mera com orgulho. E a surpresa é que você vai jantar aqui conosco hoje. Miles sentiu algo quente expandir-se no seu peito. Um jantar. Algo tão simples, tão comum para a maioria das pessoas, mas para ele, música, representava muito mais. Não era um jantar de negócios, nem um encontro casual. Era uma família a convidá-lo para fazer parte da sua rotina mais íntima. Esta é a melhor surpresa que eu poderia ter recebido, disse ele, e a sinceridade em sua voz fez Diane olhar para ele com uma nova expressão. O jantar era simples, mas Miles não conseguia se lembrar da última vez que uma refeição tinha sido tão deliciosa. Mira dominou a conversa, contando-lhes sobre o seu dia na escola, sobre como Tommy Perkins tinha sido punido por puxar o cabelo de uma menina e sobre como a senhorita Collins tinha elogiado o seu desenho do sistema digestivo. E você, como foi o seu dia? Perguntou Diane a Miles quando Mira finalmente fez uma pausa para comer. A pergunta ela apanhou-o de surpresa. Quando foi a última vez que alguém se interessou genuinamente pelo seu dia? Foi bom, respondeu ele, música percebendo como isso soava genérico. Tive uma reunião sobre um novo projeto. Nada muito emocionante. Pareces cansado, observou Diane, os seus olhos avaliando-o cuidadosamente. Trabalhas demais, provavelmente, admitiu Miles. Mas ultimamente tenho tentado equilibrar melhor as coisas. Por nossa causa? Perguntou Mira com a boca ainda cheia de massa. Espelho, não fales com a boca cheia. Diane repreendeu gentilmente. Miles sorriu. Sim, por causa de vocês, respondeu ele, e viu os olhos de Mira brilharem. Depois do jantar, Mira insistiu em mostrar o quarto a Miles. Era um espaço pequeno com uma cama de solteiro, prateleiras com alguns livros da biblioteca e uma secretária onde ela desenhava e estudava. Na parede estava pendurado o uniforme escolar que Miles tinha comprado para ela, cuidadosamente passado a ferro e num cabide. Gostas do meu quarto? Perguntou ela, ansiosa por aprovação. É maravilhoso, música, respondeu Miles honestamente. Muito organizado. A mamãe diz que os médicos precisam ser organizados. Música. Quando voltaram para a bala, Diane estava na pequena varanda olhando para o céu noturno. Mirror, cansado depois de toda a agitação, bocejou profundamente. Acho que está na hora de alguém ir para a cama, disse Diane, voltando para dentro. Mas ainda é cedo. Mera protestou automaticamente, embora seus olhos já estivessem pesados. São quase 21 anos, e você tem aula amanhã, respondeu Diane com firmeza, mas gentileza. Vai escovar os dentes. Eu vou já.
Relutante, Miera obedeceu, mas não sem antes dar um forte abraço em Miles. Você estará aqui quando eu acordar? Perguntou ela, olhando para ele com esperança. A pergunta pegou Miles de surpresa. Ele olhou para Diane, inseguro. Não, querida, Diane respondeu por ele. O Miles tem a sua própria casa para dormir, mas talvez ele volte para jantar outro dia. Promete? Miera perguntou a Miles. Prometo, ele respondeu, sentindo o peso e o conforto daquela promessa. Quando Miera finalmente foi para o quarto, Diane ofereceu uma chávena de café a Miles. Eles sentaram-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade e sentindo a brisa noturna. Ela adora-te, sabes? Disse Diane após alguns momentos de silêncio confortável. O sentimento é mútuo, respondeu Miles, olhando para a chávena nas suas mãos. Ela é incrível. Fizeste um trabalho incrível ao criá-la. Diane olhou para ele, os seus olhos refletindo as luzes da cidade. Não foi fácil, admitiu ela. Ainda não é, mas todo o sacrifício vale a pena quando vejo o seu sorriso. Você nunca fala sobre o pai dela, comentou Miles, e imediatamente se arrependeu. Desculpe, não é da minha conta. Não, tudo bem? Disse Diane, surpreendendo-o. Não há muito o que contar. Ele não estava pronto para ser pai. Ele foi embora antes mesmo dela nascer. Miles sentiu uma onda de raiva por esse homem desconhecido que abandonou duas pessoas tão extraordinárias. Ele não sabe o que perdeu, disse ele com convicção. Diane sorriu, um sorriso triste, mas resignado. Durante muito tempo, fiquei zangada. Depois, simplesmente aceitei. Música. Somos eu e a Mirror contra o mundo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. Ou pelo menos era assim até você aparecer. O coração de Miles acelerou. Diane, eu... Ela levantou gentilmente a mão, interrompendo-o. Não precisamos de definir isto, seja o que for. Só queria que soubesses disso. Ela respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem. Obrigada. Trouxeste mais do que apenas coisas. Trouxeste-lhe paz. Miles sentiu um nó na garganta. O que queres dizer? Antes de apareceres, a Miera sempre se sentiu diferente das outras crianças. De alguma forma, incompleta. Diane olhou para o apartamento em direção ao quarto da filha. Desde que entraste nas nossas vidas, ela tem mais confiança. Sorri mais. Ela sente-se normal. Miles absorveu essas palavras, sentindo o seu peso e importância. Hayutu deu-me o que eu nunca tive, ele finalmente respondeu. Calor, atenção, amor verdadeiro. Era a primeira vez que ele usava essa palavra e ela saiu naturalmente. Passei toda a minha vida acumulando coisas, conquistas, propriedades e, no final do dia, voltava para casa para um apartamento vazio. Diane estendeu a mão, tocando levemente a dele sobre a mesa. Já não está vazio, disse ela simplesmente. Ficaram assim por um tempo, as mãos tocando-se suavemente, observando a noite. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que algo importante estava a crescer entre eles, algo que precisava de tempo e cuidado para florescer plenamente. Quando Miles finalmente se levantou para sair, sentiu-se diferente, mais leve de alguma forma, mas também mais ancorado, como se tivesse finalmente encontrado o seu lugar no mundo. Posso voltar amanhã? Perguntou ele na porta. Diane sorriu, e naquele sorriso havia promessa e possibilidade. Vamos fazer tacos. São os favoritos da Miera. E os teus? Prefiro enchiladas, respondeu ela, com um brilho malicioso nos olhos. Mas tacos são um bom compromisso. Então serão tacos, disse Miles, retribuindo o sorriso. Ao fechar a porta lá atrás de si, Miles ficou por um momento no corredor. De dentro do apartamento, música, ele podia ouvir a voz suave de Diane cantando uma canção de ninar para Mirror. O som o envolveu como um abraço, fazendo-o perceber uma verdade simples e profunda. Pela primeira vez na sua vida adulta, Miles Fletcher sentiu que pertencia a algum lugar. Não no seu elegante escritório, não no seu luxuoso apartamento, não nos clubes exclusivos que frequentava. Ele pertencia a este pequeno apartamento no terceiro andar, onde uma menina sonhava em ser médica e uma mulher enfrentava o mundo com coragem e graça. Ele pertencia a esta família improvisada que, de alguma forma, encontrou espaço para ele nos seus corações. E enquanto caminhava para o carro, Miles sabia que faria qualquer coisa para proteger e cultivar esse novo sentimento de pertencimento. Essa nova chance de ter uma família com carinho, respeito e amor. A noite estava fria quando Miles saiu do apartamento de Diane e Mira. Uma leve garoa começava a cair.
transformando as luzes da cidade em manchas coloridas através do para-brisa. Ele dirigia devagar, sem pressa para chegar em casa. No rádio, uma música suave preenchia o silêncio, mas Miles mal a ouvia. A sua mente estava cheia de imagens da noite. O sorriso de Meera quando lhe mostrou o quarto, o toque suave da mão de Diane na sua. O cheiro de café fresco na pequena varanda. Pequenos momentos que, de alguma forma, pareciam mais significativos do que qualquer grande acontecimento na sua vida anterior. Num semáforo vermelho, Miles abriu o porta-luvas para pegar um lenço de papel. Foi então que os seus dedos tocaram algo que ele havia esquecido que estava lá. Música. O desenho que Mirror lhe dera semanas atrás. Ele o pegou com cuidado, desdobrando o papel, que já estava um pouco amassado nas bordas. Lá estavam eles, os dois bonecos palitos, um alto de terno e uma pequena figura com tranças e um vestido azul, de mãos dadas com um grande coração vermelho pairando acima deles. Tiles e Mirror, melhores amigos. A inscrição estava escrita em letras coloridas e tortas. O semáforo ficou verde, mas Miles não se moveu imediatamente. Música. Ele ficou a olhar para aquele desenho simples que uma criança tinha feito para ele. Um presente sem valor monetário, mas com um valor emocional que ele não conseguia calcular. Buzinas soaram atrás dele, trazendo-o de volta à realidade. Miles colocou cuidadosamente o desenho no banco do passageiro e continuou o seu caminho. O seu apartamento no centro da cidade parecia maior e mais vazio do que nunca. Quando ele entrou, as luzes automáticas acenderam, revelando o ambiente imaculado e frio, móveis caros escolhidos por um decorador, pinturas selecionadas por um consultor de arte, um sistema de som de última geração que ele raramente usava. Miles tirou o casaco e a gravata, deixando-os sobre uma cadeira. Ele pegou o desenho de Mera e caminhou até a grande janela panorâmica com vista para a cidade abaixo. A chuva tinha intensificado e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas silenciosas. "O que eu estou a fazer?" murmurou para si mesmo, olhando para a cidade à noite. Aos 42 anos, Miles Fletcher tinha construído uma vida que muitos invejavam. Uma empresa de sucesso, contas bancárias robustas, propriedades em 3 cidades diferentes. Ele era o tipo de homem que aparecia em revistas de negócios com o comportamento sério e confiante de alguém que sabe exatamente o que quer. Mas ali, sozinho no seu luxuoso apartamento, segurando um desenho infantil, Miles questionava-se se alguma vez tinha sabido o que realmente queria. Caminhou lentamente até o bar e serviu-se de um whisky, não para se embriagar, pois nunca tinha sido um grande bebedor, mas para sentir o calor familiar descer pela sua garganta, algo reconfortante em meio à confusão dos seus pensamentos. Com o copo numa mão e o desenho na outra, Miles sentou-se no sofá de couro italiano que custara mais do que muitas pessoas ganham num ano. O contraste entre aquela peça de mobiliário luxuosa e o simples pedaço de papel na sua mão não podia ser mais gritante. "Melhores amigos", leu em voz alta, passando os dedos pelas letras coloridas. Quando foi a última vez que teve um melhor amigo? Talvez na faculdade ou mesmo antes, na adolescência. Com o tempo, os amigos se transformaram em contatos, colegas, parceiros de negócios, relacionamentos medidos pelo que podiam oferecer, não pelo que significavam. "Eu nunca tive isso", sussurrou Miles para o apartamento vazio. Uma amizade sincera, um abraço verdadeiro. Ele fechou os olhos, lembrando-se do abraço de Miera. Tão pequeno e ainda assim tão imenso, sem segundas intenções, sem expectativas, sem cálculos, apenas afeto puro, oferecido livremente. E Diane, a forma como ela o olhava agora com uma mistura de gratidão e algo mais que ele não ousava nomear, a forma como a mão dela encontrou a dele na varanda, como se fosse o lugar natural para ela estar. Miles levantou-se e caminhou até o quarto. Na mesinha de cabeceira havia apenas um relógio digital e um tablet. Ele abriu a gaveta e colocou o desenho de Mirror dentro, mas não a fechou imediatamente. Ele ficou olhando para aquela imagem simples, sentindo uma paz estranha. Seria possível, aos 42 anos, descobrir uma parte de si mesmo que ele nunca soube que existia? Seria possível aprender a amar de uma forma que ele nunca havia experimentado? Miles tirou o telemóvel do bolso e abriu a galeria de fotos. Entre as imagens de reuniões e eventos corporativos, encontrou o que procurava. Uma foto que tinham tirado no parque algumas semanas antes. Mirror no meio,
com um cone de gelado a derreter na mão e um sorriso que ocupava metade do rosto. Diane à direita, com o cabelo loiro brilhando ao sol, um sorriso tímido, mas genuíno nos lábios, e ele mesmo à esquerda, parecendo mais relaxado do que em qualquer outra foto que tinha. Música. Eles pareciam uma família. A percepção o atingiu com uma força inesperada. O desejo que sentia não era por conforto, luxo ou status. Música. O desejo era por eles, por Miera e seu entusiasmo contagiante, por Diane e sua força tranquila. Miles deitou-se na cama king size que ocupara sozinho por tantos anos. O apartamento silencioso ao seu redor agora parecia mais um moralismo do que um lar. Ele construíra uma fortaleza de solidão com tijolos de sucesso profissional e argamassa de ambição. Mas agora algo havia mudado dentro dele. Uma porta que estava trancada há décadas foi aberta por uma pequena chave. O sorriso de uma criança, a bondade de uma mãe solteira, a simplicidade de um jantar partilhado numa mesa que era pequena demais. Pela primeira vez em muito tempo, Miles adormeceu pensando não em contratos ou reuniões, mas em risos e abraços, em tacos para o jantar do dia seguinte, numa menina que sonhava em ser médica e numa mulher que criou um lar do nada. Ele estava a mudar. O homem que acordaria na manhã seguinte não seria exatamente o mesmo que adormecera. Pouco a pouco, dia após dia, Miles Fletcher estava a transformar-se e, surpreendentemente, ele gostava disso. Na escuridão do quarto, iluminado apenas pelo brilho distante da cidade lá fora, Miles sorriu. O desenho na gaveta, as duas figuras de palito de pau de mãos dadas, era mais do que um presente de criança. Era uma promessa, uma possibilidade, um futuro que ele nunca tinha considerado, mas que agora parecia o único que fazia sentido. Amanhã seria outro dia. Haveria tacos, risos, talvez outro toque de mãos. Pequenos momentos que juntos estavam a construir algo grande, algo real, algo que finalmente valia a pena. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas em meses. Quase sem perceber, Miles criou uma nova rotina. As segundas e quintas-feiras eram sagradas. Música dias em que ele ia buscar Miera à escola e a levava para lanchar antes de se encontrar com Diane. Os sábados eram para passar a manhã inteira com elas, fazer compras, visitar o parque ou simplesmente assistir a um filme infantil na pequena TV da sala de estar. E então, sem qualquer anúncio formal, as terças e sextas-feiras também se tornaram dias de visita. Logo, Miles passava apenas as quartas e domingos no seu próprio apartamento e Pestumão. E mesmo nesses dias, música, trocava mensagens constantemente com Diane e falava com Mara ao telefone antes de dormir. Naquela terça-feira de outono, Miles saiu do escritório mais cedo. Havia uma reunião importante, marcada para o final da tarde, mas ele a delegou ao seu vice-presidente sem pensar duas vezes. Anos atrás, isso teria sido impensável. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. A caminho do apartamento de Diane e Mara, ele parou numa pequena padaria. O cheiro de pão fresco o recebeu quando ele entrou, junto com o sorriso da proprietária, uma senhora italiana que já o conhecia pelo nome. Sr. Fletcher, o de sempre. Sim, por favor, Sra. Moretti. E aquele bolo de chocolate que Mara adora. Ah, para a princesinha. A senhora sorriu, os olhos a brilharem nos cantos. Sabe, o meu marido diz que parece diferente agora. Diferente como? Perguntou Miles, genuinamente curioso. Música. Mais leve, ela fez um gesto vago com as mãos, como se tivesse tirado um peso dos ombros. É bom ver isso. Miles sorriu, pegando o saco que ela lhe entregou. Acho que estou. Quando chegou ao edifício familiar, Miles já não precisava de bater a porta. Agora tinha a sua própria chave, um pequeno objeto de metal que significava muito mais do que o acesso a um apartamento. Ainda assim, por respeito, tocava sempre a campainha antes de usar a chave. Música. Está aberto, disse a voz de Diane de dentro. Ele entrou, sentindo aquela sensação familiar de calor que sempre o envolvia quando cruzava a soleira. O apartamento não tinha mudado muito nos últimos meses, mas pequenos detalhes revelavam a sua presença constante ali. Um par de chinelos masculinos ao lado do sofá, uma caneca com o seu nome na prateleira da cozinha, o seu casaco pendurado no cabide perto da entrada. Trouxe pão e bolo, anunciou ele, música colocando os sacos na bancada da cozinha.
Diane estava a cortar legumes com o cabelo loiro preso num coque solto. Virou-se para ele com um sorriso e Miles sentiu aquele calor agora familiar no peito. Traze sempre alguma coisa, música, disse ela, limpando as mãos no avental. Não precisavas de trazer. Eu gosto de trazer. Ele aproximou-se e, num gesto que ainda era novo, mas já natural, beijou-a levemente nos lábios. Onde está a Mirror? No quarto dela, a terminar os trabalhos de casa. Ela disse, ela tem uma surpresa para ti. Miles tirou o casaco do fato e pendurou-o cuidadosamente. Ultimamente, ele tinha se vestido de forma mais casual. Ainda elegante, mas menos formal. Hoje, ele usava apenas calças e uma camisa de cor clara, sem gravata. Precisas de ajuda? Perguntou ele, olhando para a quantidade de legumes na tábua de cortar. Sempre, respondeu Diane com um sorriso. Havia algo profundamente reconfortante em cozinhar ao lado dela. Miles nunca tinha sido muito habilidoso na cozinha. Anos de refeições em restaurantes ou entregues em sua casa garantiram isso. Mas com Diane ele estava a aprender. Cortar legumes, temperar molhos, até mesmo assar um bolo simples no fim de semana passado. Como foi o teu dia? Ela perguntou enquanto trabalhavam lado a lado na pequena cozinha. Agitado. Estamos a fechar um música, acordo com uma empresa japonesa. Muita burocracia, muitas reuniões. E delegaste a reunião de hoje. Não era uma pergunta. E Miles sorriu, música percebendo o quanto ela o conhecia bem. Sim, há alguns meses eu teria ficado no escritório até a meia-noite. Agora tens lugares melhores para estar, completou ela, tocando levemente o braço dele. Exatamente. O som de passos apressados interrompeu o momento. Miera correu para a cozinha, os olhos brilhando de emoção. Miles. Ela se jogou nos braços dele e ele a segurou no ar, girando-a uma vez antes de colocá-la no chão. Trouxeste bolo? Mera, primeiro diga olá corretamente, depois pergunte sobre presentes. Diane repreendeu-a gentilmente. Mas eu já sabia que ele tinha trazido. Eu senti o cheiro, protestou Mera, mas depois sorriu para Miles. Olá, Miles. Como foi o teu dia? Ele riu-se da formalidade repentina. Foi bom, miúda. E o teu? Ótimo. Tirei um A em matemática e a Sra. Collins disse que o meu desenho do sistema solar foi o melhor da turma. Ela fez uma pausa dramática e Tommy Perkins pediu-me desculpa. Isso apanhou Miles de surpresa. Música Tommy Perkins. O mesmo que... Sim, esse mesmo, Diane confirmou, levantando as sobrancelhas. Aparentemente, música, o pai dele viu como ele tratou a Miera na última reunião de pais e professores e ficou furioso. Ele deu-me uma barra de chocolate e disse que estava arrependido por ter sido mal. Miera acrescentou com ar de importância. Eu disse-lhe que estava tudo bem, mas que ele precisava de ser simpático com todos, não apenas comigo. Miles sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o desequilibrou. Isso foi muito maduro da tua parte, Mira. Ela encolheu os ombros, mas o seu sorriso revelou que estava satisfeita com o elogio. Posso cortar o bolo depois do jantar? Diane e Miles responderam em uníssono e depois riram da sua sincronia. O jantar foi, como sempre, simples, mas delicioso. Ratatouille com arroz, a especialidade de Diane. Enquanto comiam, Mira dominou a conversa, falando sobre o seu dia na escola, os seus planos para o fim de semana e como estava a poupar a sua mesada para comprar um livro de anatomia. Miles observou a mãe e a filha, sentindo algo que nunca tinha experimentado antes. Ali, naquela pequena mesa com uma toalha de flores, comendo em pratos simples e descombinados, sentiu-se mais em casa do que nunca no seu luxuoso apartamento. Depois do jantar, veio o bolo. Miera cortou fatias generosas para todos, música, e eles sentaram-se na sala de estar para saboreá-las. Quer mais bolo? Perguntou Miera a Miles quando ele terminou a sua fatia, já se preparando para correr para a cozinha. Quero, respondeu ele, e então acrescentou sem pensar. E quero ficar um pouco mais. Miera sorriu como se ele tivesse dito a coisa mais natural do mundo. Podes ficar para sempre se quiseres. Música. Diane engasgou-se com o café e Miles sentiu o rosto aquecer. A simplicidade com que Miera às vezes falava o pegava desprevenido. Mirror, vai escovar os dentes. Está a ficar tarde, disse Diane, claramente tentando mudar de assunto. Música. Mas ainda é cedo.
São quase 21, Warner, e tens escola na manhã. Com um suspiro exagerado, Miera levantou-se, mas não sem antes dar um abraço em Miles. Boa noite. Estarás aqui quando eu acordar? A pergunta, tão simples e direta, tocou algo profundo dentro dele. Desta vez não, miúda. Mas estarei aqui para o jantar amanhã. Promete? Prometo. Quando Miera finalmente foi para o quarto, Miles e Diane ficaram sozinhos na sala de estar. Um silêncio confortável instalou-se entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que estão completamente à vontade umas com as outras. Ela adora-te, disse Diane finalmente, recostando-se no sofá. O sentimento é mútuo, sorriu Miles, estendendo a mão para ela. Vocês dois mudaram a minha vida, sabem? Diane apertou gentilmente os dedos dele. Tu mudaste a nossa também. Miles olhou ao redor da sala, absorvendo os detalhes que ele havia aprendido a amar. As cortinas feitas à mão, as almofadas coloridas, as plantas nas janelas. Seus olhos pousaram em uma foto na estante que ele nunca havia notado antes. Estava parcialmente escondida atrás de um vaso, como se tivesse sido colocada ali há muito tempo e depois esquecida. Que foto é essa? Perguntou ele apontando. Diane seguiu o seu olhar e sorriu. Ah, é uma foto antiga. Deixa-me pegá-la. Ela levantou-se e foi até a estante, removendo cuidadosamente a moldura empoeirada. Quando voltou para o sofá, entregou-a a Miles. A foto mostrava duas jovens, provavelmente com cerca de 20 anos, abraçadas e sorrindo para a câmera. Ambas usavam jeans e t-shirts, com os cabelos soltos ao vento. Atrás delas, podia-se ver o que parecia ser um campus universitário. Esta é a minha mãe, disse Diane, apontando para a mulher loira à esquerda. E esta era a sua melhor amiga na faculdade de música. Elas eram inseparáveis, pelo que a minha mãe me contou. Miles olhou mais atentamente para a outra mulher na foto. Ela tinha cabelo escuro e olhos claros, um sorriso largo que parecia iluminar todo o seu rosto. Havia algo familiar nela, algo que... E então ele percebeu. O choque deixou-o momentaneamente sem palavras. Esta, começou ele com a voz ligeiramente trêmula. Esta é a minha mãe. Foi a vez de Diane ficar chocada. O quê? Elizabeth Fletcher? Esse era o nome da amiga da minha mãe. Miles acenou com a cabeça, ainda a olhar para a foto. Elizabeth Fletcher, a minha mãe. Eles olharam um para o outro, ambos a processar a coincidência inacreditável. Mas como? Diane começou, incapaz de completar a pergunta. Não sei. Miles abanou a cabeça, olhando para a foto novamente. A minha mãe nunca mencionou uma amiga especial da faculdade. Ela raramente falava sobre o passado. A minha também não. Diane pegou na foto, olhando para ela música com novos olhos. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Sinto muito. Miles colocou a mão sobre a dela. A minha faleceu há 5 anos. Um ataque cardíaco. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a estranha conexão que acabavam de descobrir. Miles. A voz de Meror surpreendeu-os. Ela estava parada na porta do quarto, vestindo um pijama de ursinho. Estás a chorar? Só então Miles percebeu que havia lágrimas nos seus olhos. Música. Ele rapidamente as enxugou. Não, querida. Só fiquei emocionado com uma descoberta. Mera aproximou-se, música curiosa, olhando para a foto nas mãos de Diane. Quem são eles? Esta é a minha mãe, a tua avó que nunca conheceste, explicou Diane, apontando. E esta, por incrível que pareça, é a mãe do Miles. Os olhos de Mera arregalaram-se. Música. A tua mãe e a mãe do Miles. Ela olhou de um para o outro, processando a informação. Então, um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Isso é tão fixe. Elas eram amigas. Agora nós também somos amigas. A simplicidade da observação fez Miles rir. Um riso leve e genuíno, do tipo que ele não tinha há muito tempo. Sim, acho que sim. O mundo é mesmo pequeno. Não é coincidência, declarou Mera com a certeza absoluta que só as crianças possuem. É o destino. Diane e Miles trocaram olhares, e ele viu nos olhos dela a mesma emoção que sentia. Talvez tenhas razão, música miúda, disse ele suavemente. Depois que Miera finalmente adormeceu, Miles e Diane ficaram acordados até tarde tentando descobrir mais sobre a amizade de suas mães. Encontraram algumas cartas antigas numa caixa que Diane guardava, confirmando que Elizabeth e Catherine tinham sido melhores amigas na faculdade.
mas perderam contato quando se mudaram para cidades diferentes após a formatura. É como se elas tivessem começado algo que estávamos destinados a continuar, disse Diane, música, folheando as cartas amareladas pelo tempo. Miles assentiu pensativo. O encontro passado, o presente. Quando finalmente se prepararam para dormir, Miles percebeu que não queria ir embora. Não esta noite, não depois desta descoberta que parecia selar ainda mais o vínculo entre elas. Fique, disse Diane, música, como se lesse os seus pensamentos. Só por esta noite. Miera ficará feliz em vê-lo no café da manhã. E assim, pela primeira vez, Miles passou a noite no pequeno apartamento. O sofá era desconfortável para o seu corpo alto, mas ele não se importava. Adormeceu ao ouvir os sons suaves da casa, o tic-tac do relógio na parede, o zumbido baixo do frigorífico, a respiração ritmada de Diane e Mirror nos quartos vizinhos. Ali, entre pratos simples e vozes suaves, entre o passado redescoberto e o presente acolhedor, Miles Fletcher finalmente sentiu-se em casa. Não num lugar, mas num sentimento. O sentimento de pertencer, de ser amado, de finalmente estar onde deveria estar. Era uma quinta-feira de inverno quando Miles percebeu que algo estava errado. Ele tinha combinado ir buscar Mara à escola, como fazia 2 vezes por semana. Mas quando chegou ao portão, a menina não estava à espera no seu lugar habitual. Preocupado, procurou a Sra. Sr. Fletcher, a Miera saiu mais cedo hoje, explicou a professora, ajustando os óculos. A coordenadora recebeu uma chamada da vizinha deles, a Sra. Geller. Parece que a mãe dela não se estava a sentir bem. O coração de Miles acelerou. Obrigado, disse ele rapidamente, já se virando para sair. Dirigiu-se ao apartamento em tempo recorde, ignorando os limites de velocidade que normalmente respeitava. O edifício familiar nunca lhe tinha parecido tão distante. Quando finalmente estacionou, correu para o terceiro andar sem esperar pelo elevador. Bateu a porta, mas não houve resposta. Usou a sua chave e entrou apressadamente. Diane, espelho, estamos aqui. A voz fraca de Mirror veio do quarto. Miles encontrou Diane deitada na cama com Mira sentada ao lado dela, segurando um copo de água com cuidado excessivo para não entornar. O rosto de Diane estava pálido, com manchas avermelhadas nas bochechas, e sua respiração parecia difícil, pontuada por uma tosse seca e dolorosa. Miles, ela tentou se sentar, mas foi interrompida por outro acesso de tosse. Não se force, disse ele, aproximando-se da cama. Colocou a mão na testa dela, sentindo o calor da febre. Que aconteceu? Foi Miera quem respondeu, com a voz fraca e assustada. A mamãe não conseguiu trabalhar. Ela está com uma tosse muito forte. Ela tossiu sangue no trabalho e o gerente chamou um táxi. Miles olhou para Diane, alarmado. Sangue, Diane, precisamos ir ao hospital agora. Não é nada, ela protestou fracamente. Só preciso descansar um pouco. Mamãe, por favor, Miera implorou, seus olhos azuis cheios de lágrimas contidas. Você prometeu que iria ao médico se piorasse. Miles percebeu que não era a primeira vez que Diane estava doente. Os sinais estavam lá. A tosse persistente que ele tinha notado nas últimas semanas. A fadiga crescente. As pausas para recuperar o fôlego depois de subir as escadas. Isto não é uma sugestão, Diane, disse ele com firmeza. Vamos para o hospital agora. Posso carregar-te se for preciso. Algo no seu tom de voz, ou talvez o olhar assustado de Miera, finalmente convenceu Diane. Ela acenou com a cabeça fraca. Tudo bem, mas só uma visita rápida. Não foi uma visita rápida. Após a triagem inicial, Diane foi imediatamente encaminhada para exames. Miles ficou com Mira na sala de espera, tentando distraí-la com jogos de palavras e histórias, enquanto seu próprio coração batia forte de preocupação. 3 horas depois, o médico finalmente apareceu. O Dr. Lawson, um homem de meia-idade com olhos gentis por trás de óculos quadrados, pediu para falar com Miles em particular. Sou apenas um amigo da família, explicou Miles, hesitante. Ela pediu-me para falar consigo, respondeu o médico. Ela disse que você é a pessoa mais próxima que ela tem. Miles sentiu um aperto no peito. Ele olhou para Miera, que tinha adormecido no banco, enrolada no seu casaco. Vou ficar aqui. Posso ver-te, disse ele à menina, que acenou com a cabeça sonolenta. Eles afastaram-se apenas alguns passos. Como ela está? Perguntou Miles, tentando manter a voz firme. A Sra. Walker tem uma doença pulmonar crônica, disse o Dr. Lawson sem rodeios.
Os exames mostram danos significativos nos pulmões, provavelmente causados por anos de exposição a produtos químicos. Produtos químicos? Ela mencionou que trabalha numa lavandaria há quase 6 anos. Os produtos usados nesses estabelecimentos, especialmente os solventes para limpeza a seco, são extremamente tóxicos quando inalados regularmente. Miles fechou os olhos por um momento, tentando processar a informação. Qual é o tratamento? Vamos iniciar um regime de medicação para controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. Mas, Sr. Fletcher, a parte mais importante do tratamento é uma mudança de ambiente. Ela não pode continuar a trabalhar naquela lavandaria. Miles acenou com a cabeça. A sua mente já a mil com possibilidades. Posso vê-la? Claro. Estamos a preparar os papéis da alta. Ela pode ir para casa hoje, mas precisará de repouso absoluto nos próximos dias. Diane estava sentada na beira da cama, vestindo suas roupas novamente. Ela parecia pequena e frágil sob as luzes fluorescentes do hospital, mas havia uma determinação familiar em seus olhos quando viu Miles. Desculpe por isso, disse ela antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Não peça desculpas, respondeu Miles, sentando-se ao lado dela. Por que não me disse que estava tão doente? Diane deu de ombros, um gesto que ele conhecia bem. Era a sua maneira de minimizar os problemas. Não queria preocupar ninguém. Achei que iria melhorar. O médico contou-me o teu diagnóstico. Miles pegou na mão dela. Por que continuaste a trabalhar lá sabendo que estava a fazer-te mal? Um sorriso triste cruzou o rosto de Diane. As contas não se pagam sozinhas, Miles. E a Miera precisa de comer. Ela precisa de roupas. Ela precisa... Ela precisa que a mãe esteja saudável, completou ele suavemente. Os olhos de Diane encheram-se de lágrimas. Ela tentou conter-se. Não tenho escolha. Sim, tem. Miles apertou-lhe a mão. Quero oferecer-lhe um emprego comigo. Diane pestanejou, surpreendida. O quê? A minha empresa precisa de alguém para gerir os arquivos. É um trabalho administrativo leve, num ambiente limpo e bem ventilado, com um salário decente. Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Você merece mais, Diane. Anne, e você receberá um salário melhor, Miles. Eu não tenho experiência em escritório. Você é organizada, atenta aos detalhes e aprende rápido. Essas são as qualidades de que preciso. O resto você aprenderá no trabalho. Diane balançou a cabeça, parecendo confusa. Por quê? Por que você faria isso? Miles olhou para ela. Esta mulher forte que conquistou o seu coração quase sem ele perceber. Porque me importo com vocês dois. Sorriu ele. E porque sou o chefe e posso contratar quem eu quiser. Um pequeno riso escapou de Diane, rapidamente interrompido por uma leve tosse. Não quero caridade, Miles. Música. Não é caridade, é reconhecimento. Ele segurou as duas mãos dela. Diane, és a pessoa mais trabalhadora e competente que já conheci. Seria um privilégio ter-te na minha equipa. Os olhos dela procuraram os dele, à procura de qualquer sinal de pena ou obrigação. Não encontrando nada além de sinceridade, ela finalmente acenou com a cabeça. Está bem, vou aceitar temporariamente até encontrar algo por conta própria. Miles sorriu, sabendo que era o máximo que conseguiria por enquanto. Feito. Começas quando estiveres recuperada. Sem pressa. No caminho para casa, Miera dormiu no banco de trás do carro, exausta. Música pelo estresse do dia. Diane olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem em borrões coloridos. Eu estava com tanto medo, disse ela baixinho, quando comecei a tossir sangue. Sua voz falhou. As crianças são mais fortes do que pensamos, respondeu Miles, olhando brevemente pelo espelho retrovisor, onde podia ver Miera dormindo. E agora ela sabe que você vai ficar bem. Vou? Diane perguntou com uma rara vulnerabilidade na voz. Você vai. Miles estendeu a mão e segurou a dela. Eu prometo. As semanas seguintes foram cheias de ajustes. Diane passou os primeiros dias em repouso absoluto, seguindo à risca as ordens do médico, mais pelo bem de Miera do que pelo seu próprio. Miles reorganizou a sua agenda para estar presente o máximo possível, levando refeições, ajudando nas tarefas domésticas e levando Miera para a escola e trazendo-a de volta. Claire, a sua secretária, ergueu as sobrancelhas quando ele anunciou a contratação de Diane, mas não fez perguntas. Ela apenas sorriu e disse, vou preparar tudo para quando ela puder começar. Um mês depois,
Diane entrou no prédio da empresa de Miles pela primeira vez. Ela usava uma roupa simples, mas elegante, que eles compraram juntos. Calças cinza e uma blusa azul clara. Seu cabelo loiro estava preso num coque arrumado e havia um nervosismo nos seus olhos que Miles achou adorável. Relaxe, disse ele baixinho enquanto subiam no elevador. Vais te sair muito bem. E ela se saiu. Para surpresa de ninguém, exceto talvez da própria Diane, ela tinha um talento natural para organização e eficiência. Em poucos dias, ela já tinha criado um sistema melhor para os arquivos, identificando documentos importantes que estavam mal armazenados e propondo melhorias nos processos. A tua namorada é um verdadeiro achado, comentou o vice-presidente de Miles após uma semana. Devíamos tê-la contratado há anos. Miles não corrigiu o termo namorada. De certa forma, era isso que Diane se tinha tornado. Embora nunca tivessem definido formalmente a sua relação, havia respeito mútuo e afeto que cresciam a cada dia e momentos de intimidade que não precisavam de rótulos. O melhor de tudo era ver a transformação em Miera. Com a mãe a trabalhar em horário regular num ambiente seguro, música, a menina parecia ter tirado um peso invisível dos ombros. Ela estudava com mais tranquilidade, ria mais, dormia melhor e adorava visitar o escritório da mãe ocasionalmente, sentando-se numa cadeira extra com os seus livros e desenhos, observando com admiração como Diane era respeitada por todos. A tua mãe é muito boa no que faz, comentou Miles numa dessas visitas, enquanto levava Mira para tomar um chocolate quente na cafetaria do prédio. Eu sei, respondeu Mira com orgulho. Ela sempre foi boa em tudo. Só precisava de uma oportunidade. A sabedoria simples da criança muitas vezes o surpreendia. Os domingos tornaram-se dias especiais. Miles, que costumava passar os fins de semana sozinho em seu apartamento ou em compromissos sociais vazios, agora tinha um ritual: almoçar com Diane e Mira. Às vezes, eles cozinhavam juntos, outras vezes pediam comida, mas eram sempre momentos de conexão genuína. Num desses domingos, enquanto lavavam a louça juntos após o almoço, Mira tinha ido brincar com uma amiga do prédio. Diane olhou para Miles com uma expressão pensativa. Sabe o que Mira me disse ontem à noite? O quê? Que é como se você sempre tivesse feito parte deste lugar. Diane sorriu, passando-lhe um prato molhado para secar. E sabe, acho que ela está certa. Miles sentiu um calor familiar espalhar-se pelo seu peito. Talvez porque é aqui que eu sou eu mesmo. Diane parou o que ele estava a fazer e virou-se para ele. E quem é você, Miles Fletcher? Ele pensou por um momento, refletindo sobre como a sua vida tinha mudado nos últimos meses. Como o homem ambicioso e solitário que ele era, se tinha transformado em alguém que encontrava alegria nas coisas mais simples, no sorriso de uma criança, no toque suave de uma mão, no conforto de pertencer. Alguém que finalmente entende o que realmente importa, respondeu ele, largando o pano de prato e tocando suavemente o rosto dela. Alguém que não precisa mais fingir. O beijo que compartilharam foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais significativo. Uma promessa silenciosa de que, qualquer que fosse o futuro, eles o enfrentariam juntos. Naquela noite, enquanto Miles se preparava para voltar para o seu apartamento, Mira fez a pergunta que sempre fazia. Estarás aqui quando eu acordar? Antes que ele pudesse responder, Diane interveio. Por que não ficas, Miles? Não apenas hoje, todos os dias. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Miles olhou de Diane para o espelho, vendo esperança nos olhos de ambos. Tens a certeza? Perguntou ele, com o coração a bater forte. Com certeza, respondeu Diane, música. E Mira acenou com a cabeça enfaticamente. 2 semanas depois, o luxuoso apartamento de Miles estava à venda. Os seus pertences pessoais, surpreendentemente poucos para alguém que morava ali há tanto tempo, foram transferidos para o pequeno apartamento no terceiro andar, que agora parecia mais cheio, mais completo. A tosse de Diane havia diminuído significativamente com o tratamento e a mudança de ambiente. O seu rosto recuperou a cor, música, e havia uma energia renovada nos seus movimentos. No trabalho, ela já tinha sido promovida a assistente administrativa com um salário ainda melhor. Quanto a Mira, ela continuava determinada a se tornar médica um dia, mais inspirada do que nunca após a experiência da mãe. Vou estudar doenças pulmonares, declarou ela uma noite durante o jantar, para que ninguém mais fique doente como a mamã.
Miles e Diane trocaram olhares, ambos sentindo o mesmo orgulho. A vida não era perfeita. Havia dias difíceis em que a doença de Diane a deixava mais cansada ou em que ainda surgiam preocupações financeiras. Mas havia uma diferença fundamental. Agora enfrentavam tudo juntos, como numa família. Uma família que se tinha formado por acaso, por destino, ou talvez pela ligação entre duas jovens mulheres numa fotografia antiga. Duas amigas que, sem saber, tinham aberto caminho para que os seus filhos se conhecessem décadas mais tarde. Numa tarde de domingo, enquanto observava Diane e Mira a pôr a mesa para o almoço, Miles pensou em como a sua vida tinha mudado, no empresário solitário que era e no homem realizado em que se tinha tornado. "Em que estás a pensar?" perguntou Diane, reparando no seu olhar distante. Miles sorriu. "Em como vocês duas me salvaram." "Nós?" Diane pareceu surpreendida. "Foste tu que nos salvaste, Miles." Ele abanou a cabeça, aproximando-se para abraçá-la. "Não, vocês deram-me muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Vocês deram-me um lar. E ali, naquele pequeno apartamento, entre sorrisos sinceros e amor verdadeiro, Miles Fletcher finalmente compreendeu o que a sua mãe sempre tentara ensinar-lhe, que o verdadeiro sucesso não se mede por dinheiro ou poder, mas pela capacidade de fazer a diferença na vida daqueles que amamos. E, por esse padrão, ele nunca tinha sido tão bem-sucedido. A primavera tinha chegado novamente, trazendo flores para os jardins da cidade e uma brisa quente que anunciava dias mais longos. Um ano inteiro tinha passado desde que Miles comprou um par de sapatos para uma rapariga que mal conhecia. Um ano de transformações, de descobertas, de um amor que cresceu naturalmente, como uma planta que finalmente encontra o solo certo. O apartamento do terceiro andar já não parecia tão pequeno. Ou talvez Miles tivesse aprendido que o espaço não era medido em metros quadrados, mas em momentos partilhados. As paredes tinham sido pintadas, um projeto de fim de semana que os três realizaram juntos entre risos e salpicos de tinta. A cozinha ganhou novas prateleiras construídas por Miles com a supervisão técnica de Mirror. O sofá velho tinha sido substituído por um mais confortável, grande o suficiente para acomodar 3 pessoas nas noites de cinema. Pequenas mudanças, grandes significados. Naquela tarde de sábado, Miles estava sozinho em casa, a preparar o jantar, enquanto Diane participava numa reunião na escola de Mira. Algo sobre um projeto especial de ciências para o qual a menina tinha sido selecionada. Ele sorriu, pensando em como Mira tinha ficado animada, falando sem parar sobre células e microscópios durante toda a semana. O som da porta a abrir interrompeu os seus pensamentos. A voz de Miles Mara encheu o apartamento antes mesmo que ele pudesse ver o seu rostinho radiante aparecer na cozinha. "Adivinha? Ah! Deixa-me pensar." Miles fingiu concentração, limpando as mãos no avental que usava. "Ganhaste um prêmio Nobel?" "Quase." Mira riu, jogando a mochila no sofá e correndo para ele. "O meu projeto foi escolhido para a Feira de Ciências Estadual." "Uau, isso é incrível." Miles se abaixou para receber o abraço entusiasmado da menina. "Eu sabia que tu conseguirias." Diane entrou logo atrás, parecendo igualmente orgulhosa, embora um pouco mais contida. "A senhora Collins disse que é a primeira vez em 5 anos que uma aluna da primeira série é selecionada," explicou ela, pendurando o casaco. "Nossa pequena gênia." Miera corou um pouco, mas seu sorriso não desapareceu. "Não sou uma gênia. Só gosto muito de ciências. E trabalhaste muito," acrescentou Miles, acariciando o cabelo loiro da menina. "Isso merece uma comemoração. Que tal um gelado depois do jantar?" "Sim." Miera pulou animada antes de se lembrar de algo importante. "Mas primeiro quero mostrar-vos uma coisa." Ela correu para a mochila e tirou um caderno cuidadosamente encapado com papel azul brilhante. Miles reconheceu o material. Eles o compraram juntos no mês passado, quando Mira decidiu que precisava de um caderno especial apenas para anotações médicas. "Venham ver," ela chamou, sentando-se à mesa da sala. Miles e Diane trocaram sorrisos cúmplices antes de se juntarem à menina. Mira abriu o caderno com um cuidado quase reverencial, revelando páginas cheias de desenhos coloridos e anotações em sua caligrafia infantil, mas organizada. "Isto é o coração," ela explicou, apontando para um desenho surpreendentemente detalhado para uma criança de 6 anos.
Tem 4 partes principais. O sangue sujo entra aqui e o sangue limpo sai aqui. Miles observou com interesse genuíno enquanto Mirror virava as páginas, mostrando desenhos de pulmões, ossos, células, música e até mesmo um cérebro colorido com diferentes tons para as partes que controlam diferentes funções. Cada desenho era acompanhado por pequenas notas, algumas claramente inspiradas nos livros que tinham lido juntos, outras fruto da imaginação criativa de Mira. Isto é impressionante, miúda, disse ele quando ela finalmente fechou o caderno. Vai ser uma médica incrível. Os olhos de Mira brilhavam com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Quando eu me tornar médica, tu serás o meu primeiro paciente, declarou ela solenemente. Eu? Miles fingiu preocupação. E se eu não estiver doente? Todos precisam de um check-up, respondeu Mara, usando um termo que ela obviamente havia aprendido recentemente. Vou ouvir o seu coração, medir a sua pressão arterial e dar-lhe vitaminas. Miles e Diane riram da seriedade com que ela planeava o seu futuro. Será uma honra ser o seu primeiro paciente ou médico. Walker, disse Miles, fazendo uma pequena reverência que provocou mais risadas de Miera. E a mamãe será a segunda, acrescentou a menina, abraçando Diane. Mal posso esperar, respondeu Diane, beijando o topo da cabeça da filha. Após o jantar e o prometido gelado, Diane foi tomar banho, deixando Miles e Mara sozinhos na sala de estar. A menina se aconchegou ao lado dele no sofá, folheando novamente o seu precioso caderno de ciências. Miles? Perguntou ela de repente, sem tirar os olhos do caderno. Sim, querida. Tu e a mamã vão casar-se? A pergunta o pegou de surpresa. Ele e Diane nunca haviam discutido formalmente o casamento, embora morassem juntos há meses, compartilhando responsabilidades, alegrias e preocupações como qualquer família. Por que perguntas isso? Ele respondeu, ganhando tempo para organizar os seus pensamentos. Mara deu de ombros, um gesto que claramente havia aprendido com a mãe. O Tommy Perkins disse que vocês não são uma família de verdade porque não são casados. Miles sentiu uma pontada de irritação com o tal Tommy Perkins, que, apesar de ter melhorado o seu comportamento, ainda parecia ter um talento especial para ocasionalmente chatear Mara. Bem, o Tommy Perkins está errado, disse ele com firmeza. As famílias vêm em todas as formas e tamanhos. O que faz uma família de verdade é o amor, não um pedaço de papel. Mara pareceu considerar essa resposta por um momento. Mas vocês se amam, certo? Muito, respondeu Miles sem hesitar. Eu amo a tua mãe e eu amo música de você. Isso pareceu satisfazê-la. Mara fechou o caderno e virou-se para ele, seus olhos azuis fixos nos dele com uma intensidade que às vezes o surpreendia. Como é que sabias que és o meu melhor amigo? A simplicidade da declaração atingiu Miles com uma força inesperada. Em toda a sua vida adulta, rodeado de parceiros, colegas e conhecidos, ele nunca tinha experimentado a pureza da amizade que esta menina lhe oferecia. Sou? Perguntou ele com a voz ligeiramente rouca. Claro que és, respondeu Meera, como se fosse óbvio. Porque brincas comigo, ajudas-me nos trabalhos de casa, contas-me histórias e nunca, nunca me mentiste. Ela fez uma pausa. E fazes a mamã sorrir. É isso que os melhores amigos fazem. Meera inclinou-se e abraçou-o com força, os seus bracinhos finos envolvendo o pescoço dele com uma força surpreendente. És o meu melhor amigo, repetiu ela, com o rosto enterrado no ombro dele. Miles sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Ele abraçou-a de volta, respirando o cheiro de shampoo de bebê e a essência indefinível de inocência que era exclusivamente dela. E tu és a minha melhor amiga, respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. Quando Diane voltou para a sala, encontrou-os ainda abraçados, Miles com os olhos fechados, uma expressão de paz absoluta no rosto. Ela sorriu silenciosamente, observando a cena por um momento, antes de se juntar a eles no sofá. Abraço em grupo? Perguntou ela com um sorriso. Meera afastou-se apenas o suficiente para estender o braço e incluir a mãe no abraço. Os três ficaram assim por um tempo, conectados, completos. Mais tarde, depois de Meera ter adormecido, Miles parou na sala de estar para contemplar as pequenas mudanças que realmente tornavam aquele lugar um lar. Na parede, cuidadosamente emoldurado, estava o velho desenho que Mirror tinha feito meses atrás.
Duas figuras de palito de pau de mãos dadas sob um grande coração vermelho. Na estante, ocupando um lugar de honra, estava a foto das duas jovens mães abraçadas, sorrindo para a câmara, sem saber que os seus filhos se encontrariam décadas. Música depois. Em que estás a pensar? Perguntou Diane, abraçando-o por trás. Miles sorriu, cobrindo as mãos dela com as suas, sobre como somos afortunados. Somos mesmo, não somos? Ela descansou a cabeça no ombro dele. Quem diria que um par de sapatos mudaria as nossas vidas? Miles virou-se para ela, tocando gentilmente o rosto dela. Não foram os sapatos. Foi música Mira. Foi você. Foi o destino, talvez. Diane sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele bater mais rápido. Destino. Gosto disso. Agora, havia outra família naquela casa. Não a família música que qualquer um deles tinha planeado ou esperado, mas a família que precisavam de ser. E um lar que acolheu três corações, ensinando-os a bater no mesmo ritmo, na mesma harmonia, na mesma canção de amor. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like, pois isso ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Música de até a próxima. Não.